Shalom, ou se você preferir, a graça e a paz do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Bom dia, vamos para a devoção da manhã? Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, e iremos ler do versículo 16 em diante. Diz assim: portanto, é pela fé, para que, por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente, não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é pai de todos nós. O apóstolo Paulo aqui, falando ao povo ali de Roma, ali os romanos, a igreja de Romanos, para ficarem firmados na fé, não pela lei, mas sim pela graça. A mesma fé que Abraão teve, porque a fé de Abraão foi antes da lei. E a fé de Abraão não foi imputada na lei, mas sim foi em Cristo, em Deus, em nosso Senhor. E essa promessa, nós temos que estar assegurados nessa promessa da redenção, ao qual o texto vai falar aqui. Versículo 17. Como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, e diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. Versículo 18. Ao qual, contra a esperança, creu em esperança, para que pudesse se tornar pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua semente. Então, houve uma promessa para Abraão de que ele seria pai. E não somente pai, mas pai de muitas nações. Por intermédio deles, seria formado muitas nações. E essa promessa, Abraão ouviu de Deus. Quando nós ouvimos a promessa de Deus para a nossa vida, que está na palavra, pelo amor de Deus, fique com promessas que estão na palavra de Deus. Toda promessa revelada já está aqui na palavra de Deus. Nós temos que ficar firmados nas promessas que são da palavra de Deus. Não promessas que um homem fala, que outro homem fala, ou qualquer pessoa fala. A nossa fé tem que estar firmada na promessa de Deus. A nossa fé tem que estar firmada na promessa de Deus, ao qual Deus fez para Abraão também uma promessa de que iria cumprir e que cumpriu, se cumpriu. Hoje nós somos parte dessa promessa. E ele diz que ele creu contra a esperança. Porque qual que era a esperança contra? Que ele já era velho, já tinha avançados de idade, tanto ele quanto Sara. Ele já tinha quase 100 anos, ao qual o texto aqui também testifica. Versículo 19. E não enfraquecendo ele na fé, considerando seu próprio corpo praticamente morto quando já tinha quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. Versículo 20. Ele não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Veja bem, Abraão ouviu a promessa que Deus tinha dado para ele, e ele permaneceu convicto na fé. E isso testificou aqui no versículo 21. E estando plenamente convencido de que aquele que tinha prometido também era capaz de cumprir. Deus prometeu algo para Abraão, e Abraão se firmou naquilo que Deus prometeu para ele. Ele não ficou oscilando. Uma hora acredita, outra hora não acredita. Uma hora ele crê, outra hora ele não crê. Uma hora ele tem fé, outra hora... Ele foi convicto. Ele permaneceu, ele caminhou, ele viveu, ele praticou as obras deles, ele praticou aquilo que ele acreditava, ele praticou aquilo na quem ele acreditava, ele fez escolhas naquele em quem acreditava, ele tomou decisões naquele em quem ele acreditava, e ele viveu por aquele em quem ele acreditava. Isso é a fé genuína, isso é a fé verdadeira. Por isso que no versículo 22 fala assim, e isso lhe foi imputado como justiça. Versículo 23. Ora, isso não foi escrito somente por causa dele, mas que isso lhe foi imputado, versículo 24, mas também por nós, a quem será atribuída aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor, dentre os mortos. Versículo 25. O qual foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou para nossa justificação. Nossa fé tem que ser assim, firmada como a de Abraão. Mesmo não vendo, ele creu. Ele ouviu a promessa de Deus na vida dele e ele foi firme naquela promessa. E agora a promessa para nós é que nós somos justificados. Nós somos justificados por Jesus Cristo. Ele morreu pelas nossas ofensas, para nos justificar perante Deus.
para nos comprar com sangue precioso. Nós temos que estar convicto. Não retroceda dessa promessa. Fique firmado nessa promessa de Deus, de que nós fomos comprados, fomos selados com o sangue precioso de Jesus Cristo. Ele pagou o preço de todas as nossas ofensas na cruz do pecado. Mas nossas escolhas, nossas decisões e nossas atitudes têm que estar apontando para essa justificação. Nossa fé apontada nessas obras, nas nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas atitudes, assim como Abraão. Amém? Que todos nós venhamos viver naquilo em que nós acreditamos, naquilo que nós temos fé, naquilo que nós esperamos e confiamos em Deus, nosso Senhor. Faça das suas obras, faça das suas escolhas, das suas decisões, prova viva em quem você acredita, prova viva em quem você crê, em nosso Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, eterno Todo-Poderoso, te agradeço, Pai, por Senhor manter vivo a tua fé em mim, Pai, por meio de Jesus Cristo. Obrigado por Senhor ter nos justificado por intermédio do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, para pagar o preço de todas as nossas ofensas, Senhor. E o Senhor, assim como ressuscitou Jesus Cristo, também nos ressuscitará juntamente contigo, Senhor, com um corpo glorioso, Pai. Eu te agradeço, Pai. Fortaleça nossa fé em Ti e nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmados nessa fé. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Darei a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. Darei também a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus te abençoe.